O alerta emocionante da faxineira, que transformou a vida do bilionário em 24 horas. Carlos, aos 45 anos, era o rei de sua própria fortaleza, um luxuoso edifício em São Paulo. O brilho do sucesso cercava, mas a solidão o abraçava todos os dias. Ele era um bilionário, mas se sentia mais vazio do que um copo de cristal. O eco do silêncio dentro de seu elegante escritório parecia gritar por um propósito. Enquanto isso, na periferia da cidade, Maria lutava em silêncio, com suas mãos calejadas para sustentar 2 filhas. Com um coração cheio de amor, ela sonhava em dar a elas o que jamais teve, uma vida digna, cheia de oportunidades. Naquela manhã ensolarada, Maria entrou no majestoso prédio, sem saber que uma simples troca de olhares mudaria sua vida e a de Carlos para sempre. Ela começou a limpar o escritório que forrava com fotos de conquistas, mas era o olhar de Carlos que atravessou seu caminho. Sentado em sua mesa, a cada gole de café, ele via os desafios de sua vida se desvanecerem na escuridão de sua alma. O ruído dos produtos de limpeza não o incomodava, na verdade, era um lembrete da realidade que ele se afastara. Maria, com seu modo simples e genuíno, trouxe uma luz que Carlos não conseguia mais enxergar. "Você tem 2 filhas, não é?" perguntou Carlos, quebrando o gelo da solidão. Maria sorriu, um sorriso tímido, mas digno. "Sim, e lutamos todos os dias para ter um futuro melhor. Às vezes é difícil, mas amor é o que nos sustenta." A profundidade daquelas palavras ecoou em Carlos como um relâmpago em meio a uma tempestade. Ele começou a questionar suas prioridades, confundido entre seu mundo de dinheiro e a beleza do amor daquela mulher. Quando o telefone de Maria tocou, o terror tomou conta de seu rosto. Letícia, uma de suas filhas, tinha se machucado na escola. O desespero a invadiu como uma onda, e Carlos, que até então se sentia apenas um espectador em sua própria vida, assistiu à cena. O coração dele disparou, as paredes do escritório pareciam estreitar e uma epifania o atingiu. O que é o sucesso se não há espaço para ajudar? Ele percebeu que, apesar de ter tudo, não tinha nada, pois não era capaz de gerar um impacto positivo na vida das pessoas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Carlos olhou nos olhos de Maria, cheios de medo e esperança, e decidiu se levantar da cadeira que o aprisionava. Ele sabia que aquela era a oportunidade de se redimir, de não ser apenas um bilionário, mas sim alguém que poderia fazer a diferença. Com o coração acelerado e a mente em frangalhos, Carlos se viu diante de uma escolha decisiva. Ele não queria ser apenas um espectador da vida. Desejava se tornar um protagonista na transformação dos outros. O peso da decisão aumentava, seu peito apertado, enquanto ele refletia sobre a conexão inesperada que havia surgido. Neste momento, o que Carlos faria? Ele se arriscaria a abrir mão de sua zona de conforto para tocar a vida de outra maneira? As perguntas pairavam no ar como nuvens prestes a desabar, e a história estava apenas começando. O planeta parecia girar em câmera lenta. Carlos tomou uma respiração profunda, tentando encontrar as palavras certas, enquanto observava Maria, que lutava para manter a calma ao telefone. A intensidade daquela conversa refletia em seu rosto, e a ansiedade era palpável. Algo dentro dele pulsava com um desejo de agir, de abraçar a compaixão que estava emergindo. Ele não podia ficar parado, não queria mais ser o homem que apenas observa. "Maria", a voz dele saiu quase um sussurro, mas ecoou fortemente nas paredes do escritório. "Posso te ajudar. O que você precisa? Vou com você." As palavras saíram como um desabafo, como se fossem uma libertação da prisão emocional em que havia estado. Ela virou-se, surpresa, a expressão de desespero lentamente substituída por um brilho de esperança. Você não precisa fazer isso, Carlos. Tem tanta coisa que você pode fazer, e eu só sou uma faxineira." A timidez no olhar dela era clara, mas havia uma determinação crescente neles. "Você é muito mais do que isso, Maria. E suas filhas precisam de você. Eu posso ajudar. Podemos juntos."
A frase ecoava com uma nova convicção e Carlos sentiu os nervos dançarem em seu interior. No fundo, ele estava tão ansioso quanto ela. Depois de desligar o telefone, Maria olhou para Carlos, como se a força de suas palavras tivesse mexido em algo dentro dela. Eu não sei se posso aceitar. Nunca pensei que alguém como você se importaria. Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. E se eu disser que estou cansado de ser apenas um bilionário, que quero fazer a diferença? Carlos viu a confusão se dissipar lentamente nos olhos dela, substituída pela esperança. Ele se aproximou um pouco mais, o cheiro de café fresco preenchendo o ar ao redor deles. Neste momento, um novo entendimento passou entre os dois, um laço que se formava a cada troca de olhares. Vamos até o hospital agora, vamos cuidar da sua filha. Carlos sentiu um impulso, uma força quase mágica o puxando para fora daquela sala rica em solidão. Antes que Maria pudesse protestar novamente, ele já estava chamando seu motorista através do interfone. O caminho para o hospital era repleto de silêncios confortáveis e olhares cúmplices. Carlos observava Maria enquanto ela se perdia em pensamentos. O que passava pela cabeça dela? Ele se perguntava se ela estava ciente de que aquele momento significava mais do que um simples gesto altruísta. Havia algo de profundamente humano ali, algo verdadeiro. Ele decidiu que, enquanto estivesse ali, faria o possível para lembrar-se da vida fora de sua bolha. Ao chegarem ao hospital, encontraram uma sala de espera lotada. O coração de Maria acelerou e Carlos pôde sentir o seu próprio batendo no mesmo ritmo. Ele tomou a iniciativa, segurando a mão dela. Vamos, você é forte, estamos juntos. Essa parceria silenciosa acalentou a tristeza que envolvia o ambiente. Cada minuto que passava era um lembrete da fragilidade da vida, e o peso da responsabilidade de Carlos aumentava. Ele queria mais, desejava incluir Maria em sua jornada não apenas como uma faxineira, mas como uma amiga que o ajudaria a enxergar o mundo com novos olhos. Quando finalmente foram chamados, o médico deles os recebeu com um semblante sério, e Carlos sentiu uma tensão no ar. Algo o paralisou, e ele queria puxar Maria para mais perto, proteger aquela fragilidade que via nela. Letícia sofreu uma queda e vai precisar de cuidados, o médico informou, e seu corpo enrijeceu. Carlos olhou para Maria, que agora exibia uma expressão angustiada. Mas não se preocupe, ela vai ficar bem. Teremos que ficar atentos com a recuperação. É só uma fase. O encorajamento soou como uma música suave, mas Carlos sabia que naquele momento, aquelas palavras poderiam não ser o suficiente. Agora, diante do desconhecido, a coragem de Carlos estaria à prova. Quando deixaram o consultório, o olhar de Maria encontrou o seu. Ali, diante do hospital, Carlos percebeu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Mas o que isso significaria? As incertezas e esperanças dançavam no ar, e ele sabia que aquela conexão apenas começava. Ao passo que Maria enfrentava suas batalhas, Carlos estava determinado a descobrir sua própria verdade. Que outras revelações aguardavam por eles ao longo do caminho? Uma nova jornada estava para se iniciar, mas até onde eles iriam juntos? Os corredores do hospital eram um labirinto de emoções. Carlos observava Maria, que tremia sutilmente, tentando controlar a ansiedade. Ele queria suavizar o momento, mas a seriedade do lugar dificultava. A intensidade da situação pairava no ar como uma névoa pesada. Maria, você quer que eu fique aqui ou... Começou Carlos, mas foi interrompido por um olhar penetrante dela. Não. Ela balançou a cabeça, um misto de gratidão e pavor. Preciso de você aqui, ao meu lado. Aquela frase tão simples fez o coração dele acelerar. Carlos segurou a mão dela mais firme, e enquanto caminhavam, a imagem da filha de Maria, Letícia, pairava em sua mente. Uma criança. Como algo tão pequeno podia provocar um impacto tão grande na vida de alguém? Ele pensava nisso enquanto tentava entender o que se passava na cabeça de Maria. Eu não sei como vou conseguir, Carlos. Letícia é tudo que tenho, disse Maria, a voz embargada. As lágrimas que ela tentava conter começaram a escorregar pelo rosto. A vulnerabilidade dela fez Carlos sentir um aperto no peito. Você vai conseguir. E eu estarei aqui, ele respondeu, sem pensar. O que mais poderia dizer? As palavras soavam insuficientes, mas eram o máximo que ele podia oferecer. A intensidade da situação exigia sinceridade. Finalmente, chegaram ao quarto onde Letícia estava internada. A porta estava entreaberta e o barulho dos aparelhos de monitoramento preenchiam o ambiente. Carlos podia sentir o cheiro de álcool e limpeza, um contraste brutal com a tristeza que os envolvia. Maria hesitou na entrada. E se ela me olhar e não se lembrar de mim? Ela murmurou, o medo preenchendo seus olhos.
Carlos queria ser forte por ela. Ela é sua filha. O amor que vocês compartilham é maior que qualquer coisa. Ele não sabia se aquelas palavras eram verdadeiras, mas precisava tentar. Com um gesto firme, Maria empurrou a porta e os dois entraram. A cena era difícil de encarar. A pequena Letícia estava deitada numa cama branca, parecendo frágil e pequena, conectada a vários aparelhos. A visão fez Maria se desmanchar. Ela se aproximou, devagar, como se não quisesse perturbar o sono da filha. O lugar que antes era um refúgio de felicidade, agora parecia uma cela. Carlos ficou alguns passos atrás, observando a mãe e filha se reencontrarem em meio à angústia. Meu amor, Maria disse num sussurro, e ao tocar a mão da filha, ele viu um brilho tênue de esperança nos olhos dela. Aquilo era um momento em que os laços se reafirmavam, onde a fragilidade do corpo se tornava uma afirmação da força do amor. Enquanto Maria conversava baixinho com Letícia, Carlos se perdeu em pensamentos. Ele olhava a cena e se perguntava o que de fato significava tudo aquilo. Estava ali, na verdade, se reinventando, como se aquela conexão com Maria o estivesse moldando de uma nova maneira. A fragilidade da situação fez Carlos perceber que cada vida carregava uma história complexa. As dores, os amores e as vitórias tinham um valor inestimável. Ele não poderia mais ignorar a luta das pessoas que o cercavam. A mudança se instaurava dentro dele, tocando cada canto da sua alma. Quando Maria se afastou da cama, com um semblante mais calmo, os olhares se cruzaram. Obrigada, Carlos. Não sei o que faria sem você, ela disse, as palavras carregadas de emoção. Naquele instante, Carlos compreendeu que, mesmo em meio ao caos, estavam juntos para enfrentar o desconhecido. Mas o que seria a próxima etapa dessa jornada? Um eco de perguntas existia dentro dele, enquanto sentia que o relacionamento que começava a formar-se com Maria exigia mais do que um simples apoio. E, sem saber como, uma nova responsabilidade começava a se desenhar em sua vida. Vamos ficar ao lado dela, juntos, Carlos disse, firmando a promessa. Então Maria sorriu, uma luz tênue em meio às nuvens de incerteza. E enquanto os três partilhavam aquele momento, a vida os aguardava com novas revelações. O que? Mas o universo tinha reservado para eles. Maria ficou sentada ao lado da cama, os olhos fixos em Letícia, como se esconder-se de qualquer distúrbio do mundo externo pudesse protegê-la. O monitor emitia um som ritmado, e Carlos notou como a respiração da menina se tornava mais suave quando a mãe estava perto. Aquela conexão estava ali, pulsante, mesmo em meio à sala fria e impessoal do hospital. Willa, Maria disse de repente, subitamente lembrando-se de algo. A enfermeira que sempre cuidou da Letícia, você acha que ela pode nos ajudar? A súbita ideia de ter alguém que cuidasse da filha enquanto elas lidavam com a avalanche emocional fez Maria parecer um pouco mais firme. Vamos perguntar, Carlos respondeu, encorajando-a. Ele podia ver que, mesmo em meio à angústia, Maria estava começando a tomar as rédeas da esperança. Após alguns instantes de silêncio pesado, Carlos se levantou e foi em busca da enfermeira. Deixou a sala, sentindo o peso do olhar de Maria nas costas. O corredor estava menos movimentado do que antes, como então se cada pessoa tivesse sido tragada para dentro das paredes do hospital. Enquanto caminhava, sua mente fervilhava. Ele se lembrou de sua própria infância, também marcada por incertezas e medos. Carlos, não se esqueça de quem você é, sua mãe sempre dizia. Agora, as palavras ecoavam mais do que nunca. Ele tinha que ser mais do que um espectador, ele queria agir. Quando encontrou Willa, a enfermeira sorriu ao vê-lo. Como está a mãe? Perguntou, seus olhos cuidadosos expressando empatia. Ela precisa de você. Letícia, a situação não é fácil e, bem, Maria está preocupada. Você pode nos ajudar com algumas informações? Willa respirou fundo, como se já estivesse preparada para a pergunta. Claro, eu entendo. Deixe-me ver o que posso fazer. Ela o acompanhou até o quarto, disposta a mostrar-se uma luz na escuridão. As crianças têm uma força incrível, especialmente quando têm o amor de uma mãe ao lado, disse ela, ao abrir a porta. Carlos observou Maria, e uma serenidade tomava conta da sala quando Willa entrou. As palavras da enfermeira eram como uma prontidão para reviver a esperança. Willa conversou com Maria sobre os tratamentos, explicando cada passo, desmistificando as incertezas. O coração de Carlos aquecia ao ver a transformação da expressão de Maria.
A confiança estava começando a tomar o lugar do medo. Embora a realidade fosse dura, havia uma rede de apoio que claramente começava a se formar. O tempo parecia ter parado enquanto o trio se concentrava na pequena Letícia, agora cercada de amor e suporte. Cada sorriso de Willa acendia uma nova chama de esperança. Carlos se viu mais envolvido do que nunca, consciente de que suas emoções estavam ali à flor da pele. Obrigada, Willa, você não faz ideia de como isso significa para nós, Maria disse, ainda com um fio de esperança em sua voz. Com a conversa fluindo entre elas, Carlos se afastou um pouco, refletindo sobre suas próprias emoções. Ele se pegou pensando em como a vida de uma pessoa pode mudar totalmente, como uma explosão que arrasta tudo à sua frente. Quão rápida pode ser a transição de uma vida cotidiana para uma cheia de desafios e superações? Enquanto a sala radiava amor e esperança renovada, Carlos percebeu que naquele momento ele e Maria estavam trilhando um caminho que exigiria coragem. Uma coragem que ele agora não apenas desejava, mas precisava cultivar. E assim, em meio a sorrisos e lágrimas, a conexão entre os três se aprofundava, mas Carlos começava a sentir que essa nova fase em sua vida também trazia à tona perguntas sobre o futuro. O que vieram a descobrir não estaria apenas ligado a Letícia, mas também revelaria verdades sobre eles mesmos, coisas que nem imaginavam existir. Mas, em meio a toda essa transformação, uma sombra ao fundo da sala capturou a atenção de Carlos. Alguém os observava, e isso poderia mudar tudo o que eles estavam começando a construir. Será que a presença dessa pessoa traria mais desafios ou, justamente, a chave para um novo tipo de esperança? O olhar de Carlos se fixou por um momento na figura obscurecida que se destacava na porta. Uma mulher, com um uniforme de faxineira, segurava um balde e um paninho, seus olhos fixos na pequena Letícia. Havia algo em sua expressão que parecia indicar que ela sabia mais do que deixava transparecer. Carlos sentiu um arrepio na espinha. Um estranho misto de medo e curiosidade se formou dentro dele. "Oi?", ele disse hesitante, tentando quebrar o gelo. "Você precisa de alguma coisa?" A mulher hesitou, mas logo se aproximou, mantendo seu olhar no chão. "Desculpe interromper, eu só queria ver se a menina estava bem." Sua voz era suave, mas carregava um peso emocional que fez o coração de Carlos acelerar. "Ela está lutando, mas está cercada de amor", Carlos respondeu, sem saber exatamente por que se sentia inclinado a abrir sua vida daquela forma para uma estranha. A mulher levantou a cabeça lentamente. Seus olhos escuros pareciam refletir uma empatia profunda. "Às vezes, a luta é o que torna as pessoas mais fortes, e eu vi isso em muitos lugares", ela disse, como se falasse de escolhas que fizera em sua própria vida. Maria, percebendo a presença da mulher, olhou de forma inquisitiva. "Você trabalha aqui há muito tempo?", perguntou, tentando entender quem era aquela hóspede inesperada em um momento tão difícil. "Sim, há anos. Acredito que todos aqui têm um papel a desempenhar, mesmo que pareça pequeno." A mulher fez uma pausa. "Eu sou a Vera." O nome soou gentil, como se carregasse um carinho especial. Carlos sentiu uma conexão espontânea brotar naquela conversa simples. "Você parece entender bem esse lugar", ele comentou, colocando os sentimentos à flor da pele. "Sim, já vi muita coisa", Vera disse, "e um dia eu conheci uma menina que me ensinou o que realmente significa esperança. O que você está passando aqui, essa luta, parte de algo maior. Olhem para você", ela gesticulou para Maria e para Letícia. "Vocês têm algo que é mais poderoso do que qualquer tratamento, o amor incondicional. É isso que faz a diferença." As palavras ressoaram fortemente na sala. Carlos trocou olhares com Maria e sentiu um peso sendo aliviado em seu coração. Vera era uma estranha, mas havia nela uma sabedoria que vinha de experiências profundas. Mas e se o amor não for suficiente? Maria quebrou o silêncio, sua voz tremia. "E se não conseguirmos salvar a Letícia?" Vera deu um passo à frente, com um olhar firme, mas compadecido. "Amor é o que dá força, mas a esperança vem de vocês. O futuro pode ser incerto, mas quando caminhamos juntos, ninguém está sozinho nessa jornada." As palavras de Vera tinham um efeito quase milagroso.
Uma leveza começou a envolver a sala, enquanto todos digeriam o que havia acabado de ser dito. Carlos olhou para Letícia, agora com um leve sorriso nos lábios, enquanto Maria alisava os cabelos da filha. Aquela troca de energias fez o ambiente parecer mais acolhedor, menos hostil. Entretanto, Carlos sentia que havia algo mais que Vera não estava dizendo. Era como se ela carregasse um conhecimento oculto, uma informação que poderia estar prestes a surgir. Ele não sabia como faria, mas precisava descobrir mais sobre a vida dela, sobre o que a levara até ali. Você pode nos contar mais sobre a menina que lhe deixou essa lição? Ele perguntou, a curiosidade pulsando dentro dele. O olhar de Vera se tornou distante, como se ele estivesse relembrando um passado que ainda a marcava. Posso contar, mas isso pode mudar a forma como vocês veem essa realidade. Estão prontos para isso? A tensão na sala cresceu. O pouco conforto que tiveram estava prestes a ser desafiado, e a descoberta da verdade naquele misterioso relato poderia abrir novas portas, ou, talvez, revelar verdades que eram difíceis de encarar. Carlos sentiu o coração acelerar mais uma vez. O que Vera tinha a revelar poderia ser a chave que todos precisavam. Estariam eles prontos para enfrentar o que viria a seguir? Vera respirou fundo, como se estivesse recolhendo coragem de um lugar profundo dentro de si mesma. Os olhos de Carlos e Maria estavam fixos nela, cheios de expectativa e, ao mesmo tempo, de ansiedade. O silêncio na sala era palpável, como uma corda esticada prestes a se romper. A menina que me ensinou sobre esperança se chamava Ana, começou Vera, sua voz agora um pouco mais firme, mas ainda tingida de emoção. Ela sempre foi cheia de vida. Mesmo quando ficou doente, nunca permitiu que a tristeza a dominasse. Ana acreditava que cada dia era uma oportunidade. Carlos sentiu uma mistura de desânimo e esperança. Ele sabia que cada dia era de fato uma luta. O que aconteceu com ela? Perguntou, mal conseguindo disfarçar a ansiedade. Ela ficou doente, assim como a Letícia, Vera respondeu, olhando para a pequena que, agora, parecia ouvir atentamente. Ao invés de se render, Ana começou a criar algo maravilhoso. Ela escreveu cartas, cartas que falavam sobre sonhos, amor e fé. Essas cartas eram para todos que, como nós, enfrentavam batalhas em suas vidas. A expressão de Maria mudou. Cartas? Ela realmente acreditava que isso poderia ajudar alguém? Suspirou enquanto segurava a mão de Letícia. Sim, Vera exclamou, iluminando seu rosto. Ana acreditava que as palavras poderiam curar. Ela dizia que escrever era uma forma de dar vida à esperança. E assim, ela distribuiu suas cartas por onde passava. Uma pequena transformação, mas cheia de amor. Carlos se lembrou da primeira vez que viu Letícia rindo. Ela tinha esse jeito especial de transformar os momentos mais simples em memórias que se agarravam ao seu coração. E o que aconteceu depois? Indagou, intrigado. Ana inspirou outros a fazer o mesmo, Vera continuou, uma luz de nostalgia brilhando em seu olhar. Apesar da dor, eles começaram a se juntar, a escrever, a compartilhar. Isso virou um movimento, um lembrete de que mesmo nos piores dias, nunca estamos sozinhos. É uma corrente de amor. Maria começou a enxugar uma lágrima que escorria pelo seu rosto. Isso é lindo, mas como sabemos se isso será o suficiente para Letícia? Vera olhou diretamente nos olhos de Maria. Amor e esperança têm inimigos poderosos, sim, mas são também as armas mais fortes que vocês possuem. Nunca subestimem a capacidade de suas palavras, de seu carinho. Ana, antes de partir, deixou claro que o verdadeiro legado não é fácil, mas se cada um de nós fizer a sua parte, juntos, podemos mudar o mundo, mesmo que apenas um pouco. Enquanto falava, a atmosfera na sala começou a mudar. Carlos notou que a tristeza parecia estar se dissolvendo no ar. A transformação era sutil, mas poderosa. Ele olhou para Letícia novamente e viu algo que não via há semanas. Um brilho de esperança. Uma centelha. Mas, mesmo enquanto a emoção tomava conta, a sensação de que algo mais ainda não havia sido revelado tornou-se insuportável. Vera, ele começou, hesitando. Você pensa que isso pode funcionar para Letícia? Essa corrente de amor que você fala? Vera sorriu, mas seu olhar se tornava sombrio ao mesmo tempo.
Não posso prometer que tudo vai dar certo, mas posso garantir que cada gesto conta. E as cartas, os sentimentos, podem ser a diferença entre a paz e o desespero. A ponte emocional entre Vera e a mãe e o pai de Letícia foi pulsante e intensa. A sala, antes repleta de tensão, agora vibrava com uma nova energia. Mas Vera ainda guardava uma história, uma informação que poderia abalar os alicerces de tudo que eles acreditavam. Carlos decidiu que precisava saber. Ele respirou profundamente, preparando-se para perguntar sobre o que realmente aconteceu com Ana, espreitando nas sombras da história que estava prestes a ser revelada. Vera, ele começou, hesitante mas determinado. Existe algo mais que você não nos contou? Algo a respeito de Ana que pode mudar tudo isso? Não é? A expressão de Vera endureceu um pouco, como se ela estivesse prestes a abrir uma caixa de Pandora. Seus olhos carregavam uma profundidade que sugeria tanto dor quanto uma renovada coragem. Sim, há algo, e é mais complicado do que parece. Mas estou aqui para ajudá-los a passar por isso. O coração de Carlos disparou. Estariam prontos para a revelação que poderia tanto ferir quanto curar? Vera respirou fundo novamente, como se cada palavra que estava por vir precisava de uma força que ela mal sabia que tinha. Ela viu os olhos de Carlos e Maria fixos nela, a expectativa pincelada de insegurança. Sabia que a revelação que estava prestes a fazer poderia alterar tudo, mas, mais importante, poderia dar a eles uma nova perspectiva. Ana não partiu apenas por causa da doença. Vera começou, a voz levemente trêmula. Ela teve uma oportunidade, uma chance de se curar, um tratamento novo, revolucionário. Mas havia um custo alto, um valor que a sua família não podia pagar. Os olhos de Maria se encheram d'água. Mas ela fez o tratamento de qualquer forma? Sua voz soava pequena, como se ela quisesse acreditar que todo o sofrimento tinha valido a pena. Vera balançou a cabeça. Não. Ana decidiu que, mesmo sabendo que poderia ser tratada, o que valia a pena para ela era ajudar outras pessoas. Ela se tornou uma espécie de guia, escrevendo cartas, mandando mensagens de amor e esperança para quem precisava. Carlos, tomado pela frustração, não deixou de perguntar. E se ela tivesse se tratado? E se isso pudesse ter feito a diferença? Não teria sido mais justo lutar por sua própria vida? Vera se virou para ele, o olhar cansado, mas firme. Eu também me perguntei isso, Carlos. Ana fez uma escolha que muitos não entenderiam. Para ela, viver era mais do que apenas sobreviver. Ela queria deixar um legado. E quando você faz escolhas assim, precisa ter um propósito. Ao invés de lutar por sua própria vida, ela optou por lutar pelo bem dos outros. O silêncio na sala se tornou quase opressivo. Maria apertou a mão de Letícia como se quisesse protegê-la de toda aquela dor. Isso é lindo, mas... e se ela tivesse sobrevivido? E se as cartas não fossem suficientes? Como saberemos que Letícia tem a mesma força? A força, Vera disse, com um leve sorriso nostálgico, não vem só de um tratamento eficaz. Ela vem também do amor, da resiliência. Vocês precisam encontrar o que Letícia consegue fazer, não importa o que seja. Um novo tipo de esperança se formou no ar, uma conexão entre eles por meio do cuidado e da prontidão para se ajudar mutuamente. Carlos decidiu que precisava se aprofundar mais. E o que aconteceu depois que Ana decidiu fazer isso? Como isso afetou você, Vera? Vera hesitou. Era uma ferida aberta que ela não sabia se estava pronta para expor. A luz do dia parecia escurecer ao redor dela, enquanto as memórias da dor e da perda voltavam novamente. À superfície. Ana, ela me deixou uma missão. As cartas que ela escrevia, eu as ajudava a distribuir. Com o tempo, eu percebi que a verdade e a força dela estavam em cada palavra, mas também em não tê-la ao meu lado. Você se sentiu sozinha? Carlos perguntou, tentando entender a profundidade daquela dor. Sim, muitas vezes, Vera respondeu, com um brilho triste nos olhos. Embora estivesse cercada de amor, a ausência de Ana sempre foi um peso. Cada carta que eu entregava trazia alegria, mas também uma lembrança constante de que ela não estava mais aqui. Mudei o foco do meu luto para um esforço, ajudar outros a encontrarem esperança também. Maria secou as lágrimas com um movimento gentil, massageando a mão da filha.
Então, você está nos dizendo que temos que fazer algo juntos, como Ana fez? Exatamente, Vera exclamou, o sorriso ressurgindo em seus lábios, como se a luz tivesse voltado ao seu olhar. Vocês podem usar as cartas, os sentimentos, mas, além disso, podem reunir pessoas. Vamos transformar isso em um movimento, assim como Ana fez. Vamos espalhar amor. Carlos sentiu um fogo crescer dentro de si. Juntos, poderiam criar algo poderoso. Mas algo ainda o incomodava. E se não conseguirmos? E se Letícia não se recuperar? Vera olhou nos olhos dele e sorriu, transmitindo uma tranquilidade que poucos tinham conseguido. O amor é sempre a resposta. Mesmo que o desfecho não seja o que desejamos, o valor do que criamos juntos pode mudar tudo. E enquanto aquelas palavras ecoavam na sala, algo aconteceu. Letícia, que estava observando tudo silenciosamente, começou a sorrir. Um pequeno sorriso, mas que iluminou o ambiente. A sensação de esperança se espalhou como fogo em palha seca. No entanto, conforme cada um se absorvia na nova perspectiva, um sopro de inquietude passou pela mente de Carlos. Imediatamente reconheceu que apenas isso não era suficiente. Algo estava faltando na história de Ana. Algo que poderia dar a eles um novo ânimo. Uma batida no coração, uma sombra desconhecida pairava sobre o futuro. Carlos, determinado, virou-se para Vera novamente. E o que aconteceu quando as cartas de Ana se tornaram conhecidas? Como o mundo reagiu, Vera? Ele precisava saber. O que mais essa história ainda escondia? Vera respirou fundo e ajustou a postura, como se as velhas memórias rugissem dentro dela, prontas para serem libertadas. O coração de Carlos pulsava acelerado. A sala estava carregada de uma antecipação palpável, e ele podia sentir a tensão em cada fibra de seu ser. Ana se tornou uma sensação, Carlos, começou Vera, sua voz agora mais firme. As cartas dela eram simples, cheias de amor e luz, mas falavam com verdades que tocavam fundo em quem as lia. Um dia, uma delas chegou a um bilionário que estava passando por um momento difícil, uma fase em que tudo lhe parecia sem sentido. Carlos franziu o senho. Um bilionário? Como assim? Sim, isso mesmo, continuou Vera. Ele tinha tudo, mas se sentia vazio, preso em um mundo de riqueza sem propósito. Quando leu as palavras de Ana, algo mudou dentro dele. Ele se deu conta de que o poder que o dinheiro trazia não era nada comparado ao amor e à gratidão que ele havia perdido. A mensagem de Ana despertou algo nele, uma necessidade de ajudar os outros. Maria, com um olhar curioso, mas apreensivo, perguntou: "E ele fez algo a respeito?" Vera assentiu. Ele decidiu criar uma fundação. E não era uma fundação qualquer, mas algo que ajudava diretamente pessoas em situações vulneráveis, exatamente como Ana havia sido. Se tornou um defensor do amor e da esperança, tudo por causa de uma simples carta escrita por minha amiga. Os olhos de Carlos brilharam. A história de Ana estava reverberando além do que ele podia imaginar. Então, a missão dela estava dando frutos. Mas como isso nos ajuda agora? Foi a conexão que ela criou, explicou Vera. O que esse homem fez depois foi entrar em contato comigo. Ele queria saber tudo sobre Ana e como ele poderia honrar o legado dela. Decidiu financiar projetos que espalhavam essa mensagem de amor que Ana sempre acreditou. Começou a financiar cartas de amor por todo o país e, através delas, milhões foram alcançados. O clima na sala começou a mudar. As sombras de incerteza foram empurradas pela promessa de esperança. Letícia observava com um brilho nos olhos, vez e outra sorrindo levemente, como se aquela história ressoasse com algo dentro dela. E o que aconteceu depois? O que mais ele fez? Carlos perguntou, movido pela curiosidade e um novo senso de esperança. Vera hesitou por um instante, como se quisesse dosar a emoção que envolvia suas palavras. Ele também veio a mim com uma proposta. Uma ideia que poderia unir pessoas, criar um evento que celebraria a vida e a força. Ele queria que nós, os amigos de Ana, estivéssemos envolvidos. Um festival de esperança, onde todos poderiam compartilhar suas histórias. Carlos olhou para Maria, seu coração pulsando. Um festival? Isso seria incrível. Muita gente poderia se beneficiar. E Letícia, ela poderia ser parte disso. Sim, e é por isso que eu estou aqui. Vera sorriu, como se uma nova chama estivesse queimando dentro dela. Precisamos da força da sua família para trazer isso à vida. Temos que reunir pessoas, reunir as cartas, as histórias e espalhar amor pelo mundo, assim como Ana sonhou.
O entusiasmo começou a fluir dentro de Carlos. Uma ideia surgiu em sua mente, mas havia algo mais denso que ainda o pressionava. E se no meio disso tudo não conseguíssemos captar a verdadeira essência de Ana? Vocês tenham certeza que esse festival poderá transmitir tudo o que ela representava? É isso que mais temo, disse Vera, sua expressão se tornando mais séria. Por isso, precisamos de cada um de vocês. O festival não será só sobre agradecimento, será uma forma de continuarmos uma conversa. Precisamos de todos, e Letícia, ela pode ser a chave para que outros vejam a Ana. Força que resplandece no amor. A intensidade da conversa aumentou, cada um absorvendo a força das palavras. Mas Carlos ainda sentia uma inquietação rondando seu espírito. Ele precisava entender mais sobre esse bilionário, a fundação e as cartas. Vera, você ainda não me disse o nome dele. Quem é? E afinal, onde podemos encontrá-lo agora? Enquanto Vera hesitava por um momento, o silêncio envolveu a sala, e a sensação de que algo ainda estava por vir pairava no ar. O silêncio na sala se estendeu. Carlos sentia seu coração acelerar. A tensão era quase palpável, e ele desejava desesperadamente que Vera revelasse o nome do bilionário que, por um mero deslize das mãos, se tornara um catalisador de mudança. Ele se chama Ricardo, Vera finalmente disse, quebrando o encanto que pairava no ar. Ricardo Andrade. O nome ecoou como um trovão na mente de Carlos. Ricardo Andrade? Um magnata do setor de tecnologia? Sim, Vera confirmou, os olhos dela brilhando com um toque de esperança. Depois de conhecer a Ana através das cartas, ele mudou completamente. A fundação dele é um reflexo do que ela representava de amor e otimismo. Mas como vamos localizá-lo? O que se passa com ele agora? Carlos questionou, aumentando a urgência em sua voz. Ele está em São Paulo, e a fundação dele está sempre nas mídias sociais. É famoso por seus eventos e anúncios, mas ele é um homem ocupado. O mais difícil será conseguir uma reunião com ele, Vera respondeu, um pouco hesitante, como se medidas de contenção estivessem à espreita. Maria respirou fundo, interrompendo os pensamentos apressados de Carlos. E se nós formos até a fundação, pode ser uma forma de se conectar com ele. Podemos compartilhar a história de Ana e como isso impactou nossas vidas. Carlos piscou, impressionado com a ideia de Maria. Essa é uma ótima ideia. Precisamos tentar. Se ele realmente se importa com a mensagem da Ana, acredito que ele gostaria de ouvir o que temos a dizer. Vera sorriu, encorajando a iniciativa. Isso, quanto mais o legado de Ana se espalhar, mais vidas poderemos tocar. Esse festival só funcionará se todos nós estivermos prontos para nos abrir, para nos expor, e a história de vocês será fundamental. Então Letícia, que até aquele momento estivera em silêncio, se levantou do sofá e cruzou os braços. A expressão em seu rosto misturava determinação com um pouco de insegurança. Se vou ajudar nesse festival, quero que a minha parte agrade a Ana. Quero que as pessoas sintam o mesmo que eu senti quando li aquelas cartas. Espero que elas possam tocar o coração delas como tocaram o meu. A frase de Letícia soou como um desafio, não apenas para os outros na sala, mas, talvez mais importante ainda, para si mesma. O desejo de se conectar, de transformar sua dor em algo bonito, iluminou a sala. Vamos juntos então, propôs Carlos, agora com um brilho nos olhos. Faremos desse festival algo incrível. Precisamos começar a planejar agora mesmo. Vera acenou, apreciando a solidariedade que se formava entre eles. Vou reunir todas as cartas, todas as histórias. Precisamos que cada uma delas chegue ao coração do Ricardo. O clima de esperança e determinação preenchia o ambiente, mas ainda pairava uma sombra. Carlos estava ansioso. O desafio de convencer um homem tão poderoso e ocupado como Ricardo era monumental. Mas e se ele não se importar? E se não quiser saber de Ana? A pergunta ecoou em sua mente, e a preocupação cortava o entusiasmo como uma faca. A expressão de Vera se firmou. Precisamos acreditar em nós mesmos, Carlos. Se a mensagem de Ana pode mudar vidas, temos que lutar por um espaço na vida dele. E se não der certo, a nossa missão não termina. O amor que Ana semeou permanece vivo em nós, e isso é o que importa. Enquanto a determinação crescia entre eles, Carlos percebeu que a busca pelo bilionário poderia ser mais do que apenas devida às memórias de Ana.
poderia significar um novo começo, não apenas para eles, mas para todos que pudessem ser tocados pela luz que ela deixou para trás. A sala se encheu do som de risos e discussões animadas sobre como organizar tudo. Mas, 20 minutos depois, um alerta no celular de Letícia interrompeu a conversa. Ela olhou para a tela, os olhos arregalados. Gente, olhem isso! O Ricardo Andrade postou uma live para hoje à noite falando sobre sua fundação. Todos se entreolharam, a eletricidade da possibilidade agora palpável no ar. Precisamos assistir a isso, pode ser a nossa chance, disse Maria. Carlos sentiu um frio na barriga. E se ele comentar sobre cartas, isso pode ser a virada que precisamos. A energia da sala se multiplicava, cada batida do coração aumentada pela adrenalina e pela expectativa. Ao desligar, porém, Carlos não pôde deixar de sentir uma inquietação crescente. O festival poderia ser a chance de mudanças profundas, mas dentro dele a pergunta persistia. Estariam prontos para enfrentar as verdades que poderiam vir à tona naquela live? O coração de Carlos pulava dentro do peito, enquanto ele e Maria se preparavam para assistir à live de Ricardo Andrade. Letícia estava sentada em seu colo, com os olhos brilhando de expectativa. A sala estava tomada por uma ansiedade elétrica, quase como se o mundo estivesse prestes a se transformar em questão de minutos. Lembre-se, precisamos transmitir o que Ana representou, Carlos disse, olhando nos olhos de Maria. As cartas, o amor, tudo isso. A tela do laptop acendeu e o rosto de Ricardo apareceu, sorridente e confiante. Ele começou a falar sobre sua fundação e os projetos que estavam ajudando milhares de pessoas, mas Carlos sentiu que ainda havia algo oculto nas palavras dele. Havia uma profundidade em seu olhar que sugeria mais do que apenas um empresário de sucesso. Era o reflexo de um homem que havia sido tocado por algo verdadeiro. Maria segurou a mão de Letícia e ambas assistiam com uma mistura de esperança e ansiedade. Ricardo começou a mencionar as cartas de esperança que Ana havia escrito, seu tom de voz mudando ao falar sobre o impacto que aquelas palavras tiveram em sua vida. Ana não só me fez ver o valor do amor, mas ela me lembrou que compartilhar é o verdadeiro propósito da vida. Os olhos de Carlos se arregalaram ao ouvir o nome de Ana ecoar tão diretamente. É agora, ele exclamou, quase sem pensar. Precisamos aproveitar essa deixa. Maria assentiu, os olhos brilhando com determinação. Vamos ser claros e sinceros sobre a nossa conexão com Ana. Isso pode ser o que ele precisa para nos ouvir. Carlos tomou coragem e escreveu uma mensagem direta para o chat da live. Ricardo, sou Carlos, e Ana transformou a vida de muitas pessoas, inclusive a minha. Queremos te contar como suas cartas fizeram a diferença na vida da Letícia. Podemos nos reunir? Ele pressionou enviar e um frio na barriga tomou conta dele. Agora era a hora da verdade. A mensagem se perdeu entre tantas outras, mas ele não conseguia deixar de esperar que sua sinceridade fosse notada. Ricardo continuou sua live e a tensão no ar era palpável. Depois de um tempo, ele parecendo perceber algo, olhou em direção à tela do chat e disse: recebi uma mensagem interessante. Carlos, se você estiver nos assistindo, gostaria que você falasse ao vivo. O coração de Carlos disparou. Era a chance que eles precisavam. Ele se levantou, puxando Maria e Letícia com ele, e enquanto a tela mudava, ele tomou uma respiração profunda, tentando acalmar os nervos. Oi, Ricardo, obrigado por me convidar, Carlos começou, sua voz um pouco trêmula, mas cheia de emoção. Eu sou um dos muitos que foram tocados pelas cartas de Ana. Quero que você saiba que sua fundação fez uma diferença real na vida de pessoas que, como nós, lutam com desafios todos os dias. Enquanto Carlos falava, o olhar de Ricardo se intensificou, e Carlos percebeu que a empatia estava começando a surgir do outro lado da tela. Ele começou a contar a história de Letícia, o que sua mãe e ele enfrentaram e como o amor e a esperança eram poderosos, mesmo em tempos difíceis. Estamos planejando um festival em homenagem a Ana e acreditamos que você poderia nos ajudar a compartilhar essa mensagem com o mundo. As cartas que Ana escreveu têm o poder de unir as pessoas e juntos podemos fazer a diferença. Carlos concluiu, o coração acelerando ao perceber a profundidade da sua fala. Ricardo o olhou intensamente e Carlos conseguiu sentir a mudança no ar. Carlos, suas palavras são belíssimas. Fico realmente tocado. Claro que gostaria de ajudar. Vamos nos reunir e colocar essa ideia em prática. O legado de Ana deve viver e brilhar. O coração de Carlos saltou de alegria. O que começou como um momento de desespero agora se transformava em esperança.
A live estava cheia de comentários de apoio e constatações emocionantes. As pessoas estavam tocadas pelo que estava acontecendo diante de seus olhos. Enquanto a conexão se solidificava, Carlos se sentiu em paz. Ele havia encontrado o propósito que tanto buscou e estava criando um futuro não apenas para Letícia, mas para todos que precisavam de esperança. Depois da live, a energia na sala de Carlos era contagiante. Eles estavam prontos para construir não apenas um festival, mas uma verdadeira rede de amor e resiliência, inspirando pessoas em todo o país. Letícia, com um sorriso radiante no rosto, declarou: "Eu quero que todos sintam o mesmo que eu sinto agora. O amor e a esperança são reais." "Isso é apenas o começo", Maria sussurrou para Carlos, segurando sua mão com força. "Estamos juntos nessa jornada." E assim, unidos pelo amor e pela memória de Ana, Carlos, Maria e Letícia estavam prontos para transformar a dor em luz, espalhando as palavras de esperança de uma jovem que, mesmo em sua fragilidade, tinha o poder de mudar vidas para sempre. Agora é a sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer a diferença. Comente suas reações e teorias sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações. Vamos juntos espalhar a mensagem de esperança.